Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura, na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Peço-lhes, como habitualmente, para partilharem este programa, para subscreverem o canal da Rádio Transforma, que é muito importante para este projeto sem fins lucrativos de defesa da cultura, da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Peço-lhes ainda que baixem o aplicativo da Rádio Transforma, que facilita muito o acesso a este canal. Começaremos a falar de Portugal e do Orçamento de Estado, que é votado hoje na Generalidade, hoje, quinta-feira, na Generalidade no Parlamento português. Este Orçamento de Estado vem na sequência de uma crise enorme que o país está a sofrer, sobretudo em consequência da guerra na Ucrânia, que levou a uma inflação já há muito tempo não se verificava em Portugal, de quase 8%, 7,8%, segundo as melhores estimativas. E essa inflação, obviamente, reduziu o poder de compra de quem vive do trabalho por conta de outrem. O Governo negociou, quer na concertação social, quer com os sindicatos da função pública, um aumento que é de cerca de 5,1% no seu conjunto. Ora, 5,1% no seu conjunto, isso significa que a perda do poder de compra, isto é, o empobrecimento de quem trabalha por conta de outrem, pelo menos esse, é de 2,7%. Ora, os sindicatos à esquerda do PS, portanto que não a UGT, nomeadamente a Intersindical, tem reagido contra essa perda de poder de compra, assim como os partidos da oposição do modo geral. E essa perda de poder de compra é indesmentível. Claro que isso se traduz, no fundo, naquilo que já falámos há uns tempos atrás, que era na importância que este governo dá à redução do déficit. Essa redução vai ser enorme. Este ano, provavelmente, poderemos ter um superávit orçamental e a redução do déficit vai levar-nos para valores que são aqueles que poderia perfeitamente serem os valores de daqui a 2, 3 anos. Efetivamente, 115% que se prevê que seja o déficit orçamental em relação ao PIB no final de 2022, a verdade é que esses 115% serão, de certo modo, o montante ideal do déficit, como já referi aqui, para não só levar a cabo investimentos necessários, como fazer transitar para gerações futuras aquilo que as gerações atuais construíram, mas que as gerações futuras vão beneficiar. Portanto, era completamente escusado esta diminuição do déficit já este ano. Poderia o povo trabalhador, as pessoas que vivem e trabalham por conta de outrem, poderiam perfeitamente ser aumentadas no valor da inflação, já nem digo no valor da inflação mais a produtividade, ou pelo menos metade da produtividade, mas pelo menos no valor da inflação para não poderem perder poder de compra. Ora, a verdade é que, apesar disso, vamos ser completamente honestos. Esta perda do poder de compra poderá eventualmente ser revertida no próximo ano, se houver uma diminuição do preço do petróleo e consequente diminuição dos preços da energia e consequente diminuição dos preços dos alimentos. Portanto, aí poderá haver alguma recuperação. Mas não é isso que se antevê.
E não se antevê desde logo por um erro do próprio Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu, neste momento, continua a subir as taxas de juro e prevê-se uma subida das taxas de juro, inclusivamente, outra vez em dezembro. Ora, isso é um erro crasso. O primeiro-ministro português já falou nisso, mas há muitos economistas a falar nisso, e aqueles economistas liberais da escola de Chicago, de Milton Friedman, que assentam as teorias económicas na oferta de moeda, pois esses entendem que este aumento de juros até deveria ser maior. Ora, isso não tem nada a ver com a inflação. A inflação não é devida a um excesso da procura. E o excesso da procura, sim, poderia ser controlado pela subida dos juros. Mas não é. O excesso, ou melhor, a inflação é provocada por um aumento de preços completamente incontroláveis causados pela guerra. E aquilo que as decisões de aumento da taxa de juros do Banco Central Europeu vão fazer os países entrarem em maior recessão do que aquela que estão a entrar. No fundo, o Banco Central Europeu está a fazer aquilo que fez Passos Coelho no tempo da Troika. Está a cavar para aumentar a recessão. É um erro tremendo que prejudica os europeus e a Europa de modo geral. Esperamos que no próximo ano as coisas se revertam, a guerra acabe e esta tragédia que está a assolar a Europa também passe. Vamos falar agora do Brasil, inevitavelmente. O Brasil que vai ter eleições no próximo domingo. É um momento decisivo não só para o Brasil, mas também para a própria humanidade. Lula da Silva, ao contrário de Bolsonaro, é um líder respeitado em todo o mundo. É um dialogador por excelência. É um mediador de diálogos por excelência. Ele pode contribuir em muito para a paz no mundo. Já Bolsonaro é exatamente o contrário. Ele pode contribuir em muito para o aumento de conflitos, não só no Brasil, mas no mundo. Mas Bolsonaro, para além das mentiras mais abjetas e descaradas, tem atirado a Lula o facto de ele ter sido julgado e ter sido condenado. Ora, a verdade é que nenhuma das condenações de Lula transitou em julgado. Houve sempre recursos. E os recursos fundados essencialmente pela incompetência do tribunal que julgou Lula. E porquê? Porque os factos atribuídos a Lula ou terão sido cometidos em São Paulo ou em Brasília. Portanto, ou era o Foro de São Paulo ou o Foro de Brasília os competentes. Porquê é que foram para Curitiba, onde estava o juiz Sérgio Moro? Porque estava, à partida, orquestrada com Sérgio Moro a condenação de Lula sem qualquer prova, com o fim de o impedir de se candidatar à presidência nas eleições anteriores. Sérgio Moro era um indivíduo que se apresenta como um arauto da luta contra a corrupção. Mas olhamos a trajetória dele. Sérgio Moro começou a ser conhecido no caso Banestado. Foi um dos casos de corrupção mais célebres do Brasil. E o que é que ele fez no caso Banestado? Ele, além de impedir a continuação das investigações em Nova Iorque que levavam a que se descobrisse o papel de gente importante na política brasileira, no caso da corrupção de Banestado, ele acabou por libertar toda a gente, todos os corruptos, no caso Banestado. Nomeadamente, o doleiro, um grande corrupto brasileiro chamado Alberto Youssef, que Moro libertou e que agora é o financiador do partido de Moro. Moro diz que nem sequer o conhecia,
mas a verdade, Alberto Youssef era muito conhecido de Moro, já no caso de Banestado, e foi ele que libertou Alberto Youssef da prisão no caso Banestado. Moro é um corrupto, um vendido, um traidor ao Brasil, e só por ele é que Lula foi levado a julgamento e condenado para que não se candidatasse à presidência da República. Nenhuma decisão contra Lula transitou em julgado. E, finalmente, o Supremo Tribunal Federal acabou por considerar todos os julgamentos nulos porque foram feitos por juízes incompetentes para decidir o caso, porque Curitiba não era o tribunal competente para julgar Lula, e porque, como se mostrou pelas audições de telemóveis, pelas mensagens de telemóveis, tudo aquilo foi concertado entre o procurador Dallagnol e Sérgio Moro para a condenação de Lula, que estava condenado muito antes de ser julgado. O que é que representa Bolsonaro no Brasil? Bolsonaro representa a tragédia de Covid-19, 400 mil mortos inutilmente. O seu ministro Pazuello, no momento em que as pessoas estavam a morrer de Covid, asfixiados, não só não libertava oxigênio, como dava festas e regava a sua vida na pândega com o whisky. E inclusivamente troçava dos desgraçados que estavam a morrer, dizia que para a mulher que não o chateassem com os pés negros, referindo-se aos mortos que estavam a ser enterrados em plásticos negros. Por sua vez, Bolsonaro fez chacota daqueles que estavam a morrer asfixiados com Covid. São mais que conhecidos os vídeos em que ele fazia chacota dos que estavam a morrer asfixiados com Covid. Ele, com a vacina contra a Covid, ele disse: não, senhor, não se deve vacinar, ainda viram jacaré, quem se vacinar ainda vira jacaré. Ele fez atrasar a compra de vacinas meses. Porquê? Porque, apesar de uma oferta da Pfizer, ele preferia negociar com outra fornecedora, cuja vacina ainda não estava aprovada, preferiu negociar com outra fornecedora para receber €1 por cada vacina comprada. €1 por cada vacina comprada era o preço da corrupção de Bolsonaro. Bolsonaro foi eleito sob o argumento da luta contra a corrupção. A corrupção começa nele, começa na casa dele, nos 100 e tal apartamentos comprados em pouco tempo, quando ele vivia, ainda não há muitos anos, ele vivia num apartamento Michuruca, no Rio de Janeiro. A corrupção está no seu governo com Milton Ribeiro, que desviava dinheiro do Ministério da Educação para as igrejas, que cobrava em ouro, que inclusivamente mandava dinheiro nas rodas dos caminhões. A corrupção está, sobretudo, na venda da riqueza do Brasil ao desbarato, na venda da Eletrobras, da Petrobras, de outras grandes empresas do Brasil, por metade ou menos de metade do real valor delas. Eles sabem o real valor dessas empresas. No entanto, vendem-nas ao desbarato. Porquê? Temos toda a legitimidade para pensar que eles metem muito dinheiro ao bolso. Ora, nós percebemos que o grande amigo de Bolsonaro é Collor de Mello. O Brasil não se esquece da tragédia que foi o governo de Collor de Mello.
O Brasil não se esquece da inflação astronómica no tempo de Collor de Mello. Não se esquece da corrupção de Collor de Mello. Não se esquece da apreensão dos vencimentos dos trabalhadores da função pública no tempo de Collor de Mello. Ora, são esses tempos que Bolsonaro quer fazer regressar ao Brasil com a sua política. O Brasil, com Bolsonaro, passou de sexta para décima segunda economia mundial. Apesar dele dizer que há um progresso, que há crescimento, é uma mentira pegada, não há crescimento, demonstrou-se, ainda no trimestre passado, houve não crescimento, mas recessão na economia brasileira. Não há a mínima confiança dos investidores. Não há a mínima confiança do povo. O povo sofre de fome, o povo sofre de miséria. E quando o povo tem fome e tem miséria, não há poder de compra, portanto a economia não pode crescer. Guedes veio agora com um plano ultraliberal à maneira de Collor, à maneira de Domingos Cavallo na Argentina. Esse plano ultraliberal, que implica congelamento dos salários da função pública, implica o fim de descontos por investimento na educação ou na saúde, isto é, implica os sacrifícios das classes médias e das classes mais baixas, mostra aquilo que será o futuro do Brasil. Bolsonaro, desesperado agora, vendo que vai perder, tenta um golpe, pedindo inclusivamente, não ele quis ele pedir, mas os seus próprios ministros não estiveram ao lado dele, a não ser o Ministro da Justiça, mas um grupo de advogados bolsonaristas pediu o adiamento das eleições. Claro que isso não vai acontecer, mas vê-se o desespero de Bolsonaro. Ele não quer perder o poder, porque depois dele perder o poder, ele e os seus apoiantes terão como destino inevitável a prisão por corrupção, por bandidagem, porque ele e os seus apoiantes têm como espelho Roberto Jefferson, esse indivíduo que agora atirou sobre a polícia e está acusado pelo homicídio tentado de polícias, de 4 polícias. Ele que se diz defensor da segurança e da polícia, afinal de contas, os seus apoiantes atentam contra a polícia, tentam matar polícias e eles são os primeiros a fazerem segurança no Brasil. Tanto mais que são não só responsáveis pelas milícias, repare-se que ele condecora os milicianos, ele é amigo, ele e os seus filhos são amigos dos milicianos isso mostra até que ponto é que Bolsonaro está atolado no mundo da corrupção, no mundo do crime. O Brasil tem de se libertar desse indivíduo. Esperamos que no domingo Lula da Silva faça o Brasil libertar-se desse indivíduo inqualificável. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política em Pura, pedindo-lhes novamente que partilhem, que subscrevam o canal da Rádio Transforma. Subscrever o canal da Rádio Transforma é muito importante para este projeto.